Olá! Debaixo daquelas torrenciais chuvas de verão que vem substituir a garoa aqui em São Paulo, eu começo aqui o nosso vídeo de sábado, 14 de dezembro de 2019, dizendo que duas operações da Polícia Federal, a Castelo de Areia e a Mapa da Mina, são samba de uma nota só, citando o famoso clássico do Tom Jobim. A Operação Castelo de Areia foi anulada e agora está sendo reinvestigada, e a Supertele Oi Telemar, depois de 11 anos, está sendo investigada pela Lava Jato de Curitiba, e já não era sem tempo. Mas agora, tudo está vindo à tona de verdade, mesmo. A Operação Mapa da Mina foi deflagrada nesta semana, que está acabando hoje, e a Operação Ápios está de vento em popa. O antagonista trouxe nota exclusiva, contando que planilhas indicam que Márcio Tomás Bastos coordenou o pool de escritórios de advogado na Castelo de Areia. No escritório de Márcio Tomás Bastos, que já morreu há 2 anos, a Polícia Federal apreendeu ofícios, planilhas, recibos e contratos da Camargo Correia com vários advogados e parceiros, como Antônio Cláudio Mariz de Oliveira e os escritórios Vicente Hall, Pacheco Pires e Penhon Advogados e Vilardi Advogados Associados. Márcio Tomás Bastos, como vocês estão sabendo, foi ministro de Justiça no primeiro governo de Lula. Ele era advogado, eu conheci o Márcio, ele era advogado do Lula na Justiça na época da ditadura, na Justiça Militar, defendia o Lula, aquelas greves do ABC. E se tornou todo poderoso como ministro da Justiça, blindando o Lula no judiciário em troca de indicações. Ele se gabava de ter indicado 8 ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu já tratei isso num artigo no Estadão e aqui, contando um por um dos ministros como é que foi a indicação e dizendo que todos não são mais juristas espetaculares, indiscutíveis, mas maçanetas, criados dos poderosos de plantão na democracia de 88. Agora, Márcio está sendo delatado por outro poderoso da época, Antônio Palocci, que o acusou de ter anulado a Castelo de Areia, inicialmente prometendo a indicação do ministro do Superior Tribunal de Justiça, foi até presidente lá, César Asfor Rocha, para uma vaga no STF. Como a Dilma decidiu indicar Luiz Fux, que está lá no Supremo, que prometeu matar no peito as acusações contra Zé Disseu no Mensalão, Márcio Tomás Bastos teria pago, segundo o Palocci, ao Asfor Rocha, 5 milhões de reais. E é o custo desse pagamento que está sendo investigado na Ápios. Já a Operação Mapa da Mina, deflagrada nesta semana, investiga a corrupção na criação da Supertele Oi Telemar, a respeito da qual eu já falei muito aqui para você, que também tinha Márcio Tomás Bastos como advogado. 47 indivíduos e empresas foram alvos de busca e apreensão. Agora, a blindagem de Márcio Tomás Bastos foi rompida, tudo vem para a superfície. Que bom! É o Brasil que está sendo passado a limpo, como dizia meu amigo Boris Casoy. Bom, vamos agora ao noticiário político do dia. Eu achei interessante a manchete da Folha com a entrevista do governador Rui Costa da Bahia. O governador Rui Costa é um artista. Ele sucedeu Jacques Wagner, que tomou, digamos assim, o esquema de domínio da Bahia do Antônio Carlos Magalhães, inclusive usando o mesmo coordenador daquele esquema. E agora ele aparece na Folha dizendo: acho natural que quem ficou preso 1 ano injustamente faça declarações duras. Mas o Lula governou o país durante 8 anos como um conciliador. Essa concertação com empresários, trabalhadores, sociedade fez com que o governo dele fosse do maior desenvolvimento dos últimos séculos. Esse modelo que eu defendo, acho que ele, independentemente de qualquer questão eleitoral, vai voltar ao leito de ser um conciliador nacional. É mentira! Mentira!
desse Rui Costa, que vive numa espécie de feudo lá na Bahia e não sabe o que se passa de verdade. Conciliador, uma ova. O Lula é o autor dessa disputa, né? Dessa polarização de agora. Na campanha em que ele teve que enfrentar o noticiário do Mensalão, das denúncias do Mensalão no Supremo, e aí dividiu o Brasil em dois. O Brasil que produz, que votou no Geraldo Alckmin, que era o candidato do PSDB, e o Brasil que consome, que vive de recursos federais. Você via isso claramente nos mapas da época, e isso foi criado pela filosofia do nós e eles. O Lula inventou a polarização, nunca trabalhou pela conciliação. O Lula não foi condenado injustamente. Rui Costa, acorda para a realidade. Você só vai ter alguma significação nacional e o seu partido PT só vai sobreviver na hora que acordar para a realidade que Lula é ladrão, foi condenado porque é ladrão, porque no Brasil, felizmente, pelo menos naquela época, ainda funcionava o Estado de Direito. Por exemplo, agora, a defesa do Lula resolveu recorrer, como sempre faz, pedindo para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre anular o processo em que Lula foi condenado, primeiro a 12 anos e 1 mês, e depois pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região a 17 anos e 11 meses. Ao votar contra a defesa do Lula e negar esse absurdo pedido, o desembargador João Pedro Gebran Neto tirou daqui. Eu vivo para vir aqui dizer a você isso que ele disse, só que eu não tenho autoridade legítima de um agente da lei como o desembargador João Pedro Gebran Neto. E ele disse o que chamou a atenção dele e dos companheiros dele da 8ª turma do TRF4, né? O Thompson Flores e o Victor Luiz Klaus, né? Que a frequente utilização de habeas corpus com a finalidade de enfrentar de modo precoce questões de índole processual. Ou seja, nós temos constatado isso no dia a dia. Em vez de enfrentar o processo com fatos, com a negação das provas, deslegitimizando essas provas, a defesa do Lula está sempre recorrendo a firulas e mais firulas. O Pedro Vitor Laus, que eu citei aqui, ele contou em entrevista ao Ricardo Brandt e ao Fausto Macedo do Estadão que nunca foi procurado por defesas lá no TRF4 que argumentem no material do processo. Está sempre dizendo, olha, foi uma firula ali, o promotor tossiu, o promotor combinou com o juiz, essas idiotices de sempre, né? É isso aí. Agora tenho a honra de citar o João Pedro Gebran, porque ele está dizendo uma coisa que eu tenho sempre pensado e eu não tive competência para ir ao fulcro da questão. Como eu combinei aqui com vocês, eu vou dar umas indicações de livros, um pedido da Isabel, que manda aqui, que é diretora desse vídeo, e do meu amigo Zé Paulo Cavalcante, que de graça me dá assessoria jurídica, né? Eu dou muitas opiniões aqui, baseado nele, no Modesto Carvalhosa, no doutor Walter Mairovitch, etc. Hoje me ocorreu lembrar primeiro o Quarteto de Alexandria, de Lawrence Durrell, por causa do voto que a Rosa Weber deu, citando o grande poeta alexandrino de origem grega, Constantino Cavafis. Constantino Cavafis foi descoberto no Ocidente, Constantino Cavafis é Alexandria, no Egito, graças a esse quarteto de romances fundamentais da literatura inglesa no século XX. Os romances são Montliffe, Baltazar, Justine e Claire. É o Quarteto de Alexandria de Lawrence Durrell.
Eu também gostaria de fazer uma justiça a dois autores de que eu gosto muito e que são sempre lidos, são autores de livros que fazem muito sucesso e às vezes os melhores livros deles passam despercebidos. Por exemplo, eu fui muito amigo de Jorge Amado, e Jorge Amado fez muito sucesso, foi o escritor brasileiro que fez mais sucesso no exterior antes do nosso Paulo Coelho, né? Depois ele é lembrado por Gabriela Cravo e Canella, por causa das novelas da Globo, dos filmes e do sucesso dos romances, Tieta do Agreste, né? Agora, eu quero dizer que o texto que eu mais gosto do Jorge é um texto pequeno, é uma novela, mas é um livro maravilhoso, um texto maravilhoso, uma literatura linda, que é A Morte A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, né? É um livro maravilhoso. Esse livro eu li lá em Campina Grande, quando eu era adolescente. Ele saía junto com outra novela chamada Velhos Marinheiros, que também é uma bela novela. E, por fim, tem um livro, hoje um livro no mundo, que assombra o mundo, é o livro 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, o grande escritor colombiano, Prêmio Nobel de Literatura. Pois eu tenho uma preferência especial por um romance do Gabriel Garcia Marques, que é A Última Viagem de Simão de Bolívar, Rio Magdalena Acima, num livro magnífico chamado O General em Seu Labirinto. É uma coisa... Eu também gosto muito do Outono do Patriarca, e depois ainda venho, eu volto aqui num sábado desse para citar outros livros do Gabriel Garcia Marques, porque agora a minha diretora ali está fazendo sinal que o tempo acabou. Tudo acaba na vida, inclusive o nosso vídeo. Como não quero exagerar, como no vídeo de hoje, no vídeo de ontem, que eu usei 16 minutos do seu precioso tempo, eu vou terminando por aqui, agradecendo a sua atenção, pedindo para que você dê um like, para que você recomende aos amigos, faça como Lorena de Castro, minha cunhada, com esse belo nome de princesa castelhana, né? Tem feito isso. A Lu Oliveira, a mulher do Boni, que fez um grupo de senhoras, porque o Boni disse a ela que eu era o melhor comentarista político do Brasil, exagero do Boni, mas o resultado é que nós estamos subindo aí de forma consistente, e eu conto com você, que compartilhe com as redes sociais, e volto a dizer que eu continuo com o meu site lá no Estação Neumann, que é o www.neumann.com, e no Facebook, com a minha fanpage, na qual eu reproduzo toda a minha produção. Conto com você. Direto ao assunto. Em pé. E só a verdade nos salvará.